aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Meu nome é Tato, eu sou seu nerd e este é um vídeo para falar sobre o primeiro episódio de The Flash. Nesse vídeo eu não vou fazer muita edição porque eu quero ver se eu consigo postá-lo ainda hoje. Hoje já é sábado às 2h44 da tarde, então vamos acelerar aqui o negócio. Eu acabei de chegar de viagem e as coisas estão bem corridas. Bom, eu literalmente acabei de assistir o episódio. Vamos começar com a primeira dúvida que deve ter rolado na cabeça da galera. A imagem final, aquele personagem que aparece no final, sim, aquele é o Devoe, certo? Eles até fazem uma brincadeira, porque no final ele fala assim, eu estou pensando, e o nome do vilão mesmo, né, o nome vilanesco dele é o Pensador. Então, esse é o trocadilho que eles fizeram. Aquele a faceta dele ficou toda parecida com o que é no quadrinho mesmo. Inclusive um comentário, a questão estética desse episódio, não sei se vocês, mas me incomodou um pouquinho, sabe? Foi um pouco mais parecido com o que é nos quadrinhos. Você vê que ele tem realmente aquele visual mais quadrinesco. E eu não sei ainda se eu gostei. Eu estou em dúvida quanto a isso, mas ok, né? Vamos nos acostumar a isto. Já falando de visual, eu vou já comentar uma coisa que eu ia falar mais adiante. O CGI ele deu uma caída considerável e eles tiveram um erro de velocidade ali quando o Barry salva a Iris e as pás daqueles geradores eólicos, eles estão numa velocidade e aparece o Barry em câmera lenta, eles continuam naquela velocidade. Então, né, errinho básico ali de noção de tempo. Mas vamos aqui às avaliações dos detalhezinhos. Em primeiro lugar, sim, eu estava provavelmente errado sobre não ser a Caitlyn, porém eu não vejo que eu estava errado sobre o fato de colocarem ela como uma personagem a se estar sempre desconfiando, né? Eles citam uma Amunet, que eu não sei, eu não lembro, e eu cheguei a dar uma pesquisada aqui, eu não encontrei nenhum personagem da DC com esse nome. Na verdade, a DC explora muito pouco o panteão egípcio, né? Que é a que se refere a Amunet. A Amunet é a esposa de Amon-Ra. Existe uma citação a Amon-Ra, mas é no Adão Negro. Acho que eles não vão usar nada do Adão Negro. De repente uma Eva Negra, sei lá, já que é a Amunet, não é o Amon-Ra. Eu acho que não, acho que eles vão deixar passar isso. E claro que eu tinha que falar sobre aquelas loucuras que o Barry fala no começo do episódio, assim que ele é encontrado. Cara, pra mim, o que acontece é o seguinte, aquelas falas, elas estão fora de tempo, certo? Como o Barry passou muito tempo em uma área onde o tempo não decorre exatamente como a gente conhece, ele provavelmente estava falando perdido no tempo. Certas falas não deveriam acontecer naquele momento. Deveriam ser outras falas e ele acaba falando aquilo porque ele está perdido no tempo. Isso me lembra, para quem assiste Doctor Who, aquele episódio em que a Tardes toma forma humana, né? Em que ela fala e aí não sabe se aquele é o momento daquela fala, se aquilo já aconteceu ou não. Eu acho que é mais ou menos o que acontece ali na cabeça do Barry também. As coisas para ele estão acontecendo num ritmo diferente. Tanto é que existe uma fala que é dita e cabe em outro momento do episódio. No momento em que o Joe está fazendo a barba do Barry, ele fala, pronto. E aí o Barry olha para ele com uma cara simpática e diz alguma coisa como, você mesmo disse, ela sempre vai atrás do perigo. E essa fala cabe quando o Joe vai avisar ele que a Iris foi sequestrada. Né? Se você encaixar uma fala na outra cena, ela cabe perfeitamente. Então talvez seja isso, as falas estão deslocadas no tempo. Eu acho que eles talvez percebam isso justamente por conta daquela anotação que o Cisco tem, né? Essa casa é demais, essa casa é fantástica, uma coisa assim que ele diz. E aí talvez essa fala seja dita em algum momento o Cisco se toque de que as falas estão deslocadas no tempo. Se isso estiver correto, se não for noia do Barry, né? Não foi nenhum colapso, não foi nada disso, são realmente falas deslocadas no tempo, é bom perceber que assim, muitas falas são conectadas a um julgamento. Enfim, um dado momento ele pede licença a um juiz, diz que não fez nada daquilo, e depois fala que aquela determinada pessoa não foi culpada por matar a mãe dele. Enfim, a gente liga ao caso do Elbart Town, né, ter matado a mãe dele, mas
talvez seja isso, né? Seja também com relação ao passado. Até porque tem um momento em que ele diz ele fala assim, talvez eu não seja como você, Oliver. Então, esse momento pode ser a fala que foi dita no passado. Acho que essa fala foi dita exatamente do mesmo jeito em um dos primeiros episódios da série, se eu não me engano. Então, eu acho que é isso. Então a gente vai ver alguma coisa relacionada a estrelas. Ele fala muito dessas estrelas, que as estrelas vão cair, que as estrelas vão chover, que as estrelas vão explodir e o caramba. E eu fiquei o tempo todo pensando no Star Labs, né? Ou seja, as estrelas dali. Até porque eles estão nessa discussão sobre o nome da equipe, né? A Kid Flash Team, e todo mundo falando que o nome não seria esse, então talvez alguém também crê com o nome Flash Team. E se for o caso, talvez eles se tornem a Star Team, ou seja, o time da estrela. E aí as estrelas chovendo, as estrelas explodindo, as estrelas caindo, talvez tenha alguma relação com isso, essa questão. Ou em outras coisas, estrelas são coisas, enfim, qualquer brilho no céu você pode considerar como uma estrela. Então, tem muita possibilidade para brincar aí. Assim, outra fala que ele referencia essa questão do julgamento é porque ele diz: duvido que foi a moderação que o transformou no homem que é hoje. Isso parece muita fala de um promotor, assim, coisas do tipo. Sim, outra fala muito interessante que talvez seja o que leve realmente as pessoas a entenderem que ele está falando em tempos diferentes. Ele diz o seguinte: vamos precisar de mais fraldas. E o Cisco até brinca, fraldas, amigo, fraldas e tal. Talvez a Cecile e a Iris engravidem, sabe? Mais ou menos ao mesmo tempo. E aí alguém faça esse comentário: nós vamos precisar de mais fraldas, né? E isso seja o que leve, por exemplo, o Cisco a se tocar. E peraí, essa fala foi dita pelo Barry no passado. Como é que ele sabia que isso ia falar, né? Que isso ia acontecer. Sim, e aí entra aquela, né, de um dos primeiros comentários que ele faz, que foi um dos primeiros que me chamou a atenção realmente, em que ele fala: você disse que a cidade era segura, que não havia dano residual. Então será que aquele canhão que o Cisco fez para salvar o Barry não deixou algum dano residual? O que me fez pensar até o seguinte: se eles pensam realmente em explorar o Godspeed, e em 6 meses depois daquela tempestade não apareceu nenhum velocista, pode ser que ocorra uma segunda tempestade. Só que agora o que pode acontecer é que aquela esfera que eles lançaram na força de aceleração exploda, e aquela esfera continha o DNA do Barry. Então talvez o DNA do Barry é que acabe provocando a modificação nas pessoas e transforme elas em velocistas. O que explicaria o conceito do Godspeed ter que capturar outros velocistas para conseguir mais DNA e assim se tornar cada vez mais poderoso. É uma possibilidade. Bom, galera, era isso. E para encerrar, eu queria só fazer um adendo com o melhor comentário que eu vi sobre esse episódio, que veio do Emerson Bezerra, que comentou no meu vídeo anterior, dizendo o seguinte: sai, Barry, entra o menino do Acre. Valeu, Emerson. Foi bem legal. E é isso, galera. Não esquece de curtir se você gostou desse vídeo. Me incentiva a fazer cada vez mais vídeos sobre séries aleatórias. Eu vou lançar um canal em breve só com vídeos assim, vídeos rápidos, fazendo alguns comentários sobre cada episódio que eu assisti, de primeiras impressões e tal. E, obviamente, os vídeos deste canal que tiverem mais visualizações vão vir aqui pro I Am Your Nerd com um perfil mais trabalhadinho, como são os vídeos deste canal. Bom, e era isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de curtir esse vídeo, de compartilhar com a galera para que a gente debata um pouquinho sobre o assunto. Não esqueça de comentar aqui embaixo as suas teorias, seus pontos de vista. E era isso, galera. Bye!